Olá, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jaqueline Barea. Seja bem-vindo. Esta aula é uma aula a respeito dos biomas brasileiros. Vamos tratar, primeiramente, das formações florestadas, iniciando pelo estudo da floresta amazônica. Essa aula é uma aula para o ensino fundamental dos anos finais, mas também pode servir para você, aluno do ensino médio, e você, aluno do EJA. Essa aula também é baseada no livro do Usberco de Ciências, do 7º ano, que é o livro adotado pelo nosso sistema de ensino. Vamos lá? O Brasil, ele contém 6 biomas. Os 6 biomas que nós vamos estudar são a floresta amazônica, a caatinga, o cerrado, a mata atlântica, pampas e o pantanal. Cada bioma tem inúmeros ecossistemas presentes dentro deles. Cada um desses ambientes abriga diferentes tipos de vegetação, que compõem a flora, e também possui diferentes tipos de fauna, que é justamente o conjunto de animais, conforme a combinação entre clima, relevo de cada local, assim como a gente já explicou em aulas anteriores. Os biomas florestados estão representados nessa figura aqui do Usberco. Olha só. Analisando essa figura, você consegue ver semelhanças, fatores em comum nessas fotos? Você percebe que em alguns biomas existem sim fatores em comum, principalmente no A, no B e no E. Você consegue perceber diferenças entre esses biomas? Aposto que sim, principalmente as diferenças entre C e D, entre C e A e assim por diante. Você percebe diferenças em relevo? Existem baixos relevos, planícies, mas também existe aqui, olha, um relevo mais elevado. E as florestas que você está vendo aqui, elas são mais densas ou mais esparsas? Olha, você percebe florestas esparsas e você percebe florestas mais densas, mais fechadas, inclusive com diferenciação de vegetação no mesmo local, né? Será que as espécies que estão presentes aqui nesses biomas, elas são espécies semelhantes? Não, né? Você percebe que aqui as árvores presentes são diferentes das árvores presentes aqui, que são diferentes aqui, e assim por diante. Então, os biomas florestados, eles podem apresentar entre si algumas semelhanças e também diferenças. E à medida que a gente for estudando esses biomas florestados, nós vamos percebendo isso. Para falarmos especificamente da floresta amazônica, que é o primeiro bioma florestado que a gente vai estudar, nós precisamos, primeiro de tudo, saber em que parte do Brasil ele se localiza. A floresta amazônica, ela se localiza principalmente na região norte, mas ela também ocupa uma parte da região nordeste e uma parte da região centro-oeste. Os estados do Acre, Amazonas, Pará, Roraima, Amapá, Rondônia e Mato Grosso são ocupados, e aqui, ó, só essa pontinha aqui de Goiás, são ocupados por esse bioma da floresta amazônica. Os outros biomas se distribuem por outros pontos do Brasil. A floresta amazônica é um dos biomas mais importantes do planeta Terra. Por quê? Porque ela abriga uma imensa biodiversidade e ela ocupa uma extensão territorial bastante avantajada, ocupando 40% do território nacional brasileiro. Dentro do bioma da floresta amazônica, existem ecossistemas de áreas inundadas, áreas parcialmente ou permanentemente inundadas e, além disso, áreas de terra firme. Esses ecossistemas são bastante variados e é justamente essa variação que permite a existência de uma vasta biodiversidade, a maior biodiversidade do mundo.
A floresta amazônica possui várias formações vegetais, justamente devido à presença de diferentes ecossistemas. Essas formações vegetais, elas podem ser semelhantes às savanas, ser preponderantemente de capim, como aqui, ó, nas capinaranas. Ela pode ser uma floresta de submontana, de terras baixas, próximas ao rio Amazonas, aluvial, que sempre está sendo inundada aí por águas de rio, e até mesmo de vegetação pioneira, justamente próximo a ambientes onde a exploração é bastante grande e a vegetação está tão devastada que plantas pioneiras estão se instalando, ou seja, plantas que estão reiniciando um reflorestamento. A floresta amazônica, em suas matas que são inundáveis, ela apresenta dois ecossistemas bastante característicos. A mata de igapó, que é a mata permanentemente inundada, chama-se mata de igapó, e a mata de várzea, que é aquela mata que é inundada em certas épocas do ano. Quando a mata é inundada em certas épocas do ano e depois ela tem a vazante, ela acaba sofrendo essa inundação, ela vai embora. Quando essa inundação vai embora, ela deixa uma série de detritos ali em decomposição, que é bastante rica em humus, e essa várzea, ela tem assim uma grande quantidade de matéria orgânica em decomposição, e ela é bastante rica em nutrientes na época dessa vazante. E aqui você vê uma foto do Usberco que tem uma mata inundada, possivelmente uma várzea que inunda na cheia e na vazante ela acaba perdendo essa inundação. E aqui uma mata de terra firme, com árvores muito bem desenvolvidas, toda a vegetação aí ao redor, fechando essa mata. A floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo. A floresta do Congo, que fica no continente africano, é uma floresta que se aproxima da floresta amazônica, mas ela é menor. Ela abriga o maior sistema fluvial do mundo. Os maiores rios, os rios mais caudalosos do mundo, são guardados pela floresta amazônica. É uma floresta bastante densa, com copas de árvores bastante grandes, com folhas bem grandes, e essas copas de árvores estão bem juntas, formando o que a gente chama de dossel, de véu feito de folhas. E essas folhas, elas são capazes de produzir grande quantidade de evapotranspiração. É, como eu já disse, uma floresta que abriga uma das maiores biodiversidades do mundo. A flora conhecida da floresta amazônica tem cerca de 30 mil espécies. Isso conhecidas, fora aquelas espécies que ainda de plantas que não foram conhecidas, né? E 30 mil espécies abrangeria 10% da flora do mundo, mas tem espécies ainda que não são conhecidas na floresta amazônica. A floresta amazônica, ao contrário de que muitas vezes parece para a gente na foto, ela não tem um relevo plano, né? Como na própria primeira foto que eu mostrei, tem aquele relevo plano, né? Na beira do rio. Não. O relevo da floresta amazônica é bastante acidentado, tem bastante morros. Inclusive, o pico mais alto do Brasil, que é o Pico da Neblina, ele fica justamente nesse bioma, no bioma da floresta amazônica. Então, a floresta amazônica tem partes planas e muitas partes acidentadas, tá bom? E o clima da floresta amazônica, como é que é? Olha, o clima da floresta amazônica é o clima equatorial. Por que é clima equatorial? Porque ela fica próxima à linha do Equador, que é onde a Terra é mais arredondada e é onde o planeta Terra fica mais exposto à luz solar ao longo do ano, de acordo com o seu movimento de rotação e de translação.
No clima equatorial, existe uma grande quantidade de chuva o ano todo, então é um clima bastante úmido, e como recebe luz solar em boa quantidade durante o ano todo, também é o clima bastante quente. Isso que você está vendo aqui, ó, é um climatograma. Ele reflete duas condições relativas ao clima: a temperatura média e também as médias mensais de chuva de uma determinada região. Vamos entender um pouquinho mais sobre climatograma? Olha, aqui, ó, nesta abscissa, a gente tem o quê? As temperaturas de 12 graus até 28 graus, variando de 2 em 2 graus. Tá? Como você vê aqui, ó, 12, 14, 16, 18, 20, tá bom? As temperaturas. Aqui, ó, J, F, M, A são os meses do ano, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. As barras preenchidas, elas mostram os milímetros de chuva médios por mês, medidos por mês. Tá? Então, aqui, ó, milímetro. Milímetro de quê? De chuva, tá? Quantos milímetros de chuva choveram por mês na floresta amazônica, tá? Então, aqui, ó, 50 milímetros de chuva, 100 milímetros, 150 milímetros e assim por diante. E essa linha aqui, ó, ela representa a temperatura média ao longo dos meses do ano. Então, vamos entender. Vamos pegar aqui, ó, o mês de maio. Então, tá aqui o mês de maio na floresta amazônica. Qual foi a média de chuva no mês de maio? A média de chuva no mês de maio foi de 350 milímetros de chuva. Tá, e qual foi a temperatura média de maio na floresta amazônica? 25 graus Celsius. Temperatura média, não é a temperatura mais alta e nem a temperatura mais baixa que aconteceu no mês de maio na floresta amazônica, é a média. E 350 milímetros de chuva não é a maior quantidade de chuva que aconteceu no mês de maio e nem a menor quantidade de chuva que aconteceu no mês de maio. É a média de chuva em toda a floresta amazônica no mês de maio. Deu para entender? Então, olha só. No climatograma da floresta amazônica, a temperatura máxima, a escala de temperatura, vai até 28 graus. E a escala de chuva vai até 400 milímetros, tá bom? Isso é importante você guardar, porque na hora que nós formos estudar os outros biomas, isso vai mudar de um bioma para outro, tá bom? Muito bem. Agora, vamos conhecer espécies típicas da floresta amazônica, tá? A flora da floresta amazônica guarda preciosidades, como por exemplo o açaí, que tantos adolescentes gostam de saborear aí nas sorveterias. Açaí é uma espécie de coqueiro, né? E o açaí é uma espécie de coquinho do coqueiro, né? Aqui, ó, o angelim, que são árvores muito, muito grandes, com folhas pequenas, né? Também é uma espécie típica. O babaçu, do qual se extrai um óleo bastante importante para os cosméticos, né? A andiroba, que é um tipo de castanha e a casca dela também tem poderes medicinais, né? O buriti, que também tem um óleo bastante usado, né, na cosmética. Cupuaçu, olha, é bem grande o cupuaçu, é uma fruta bastante oleosa também. A castanheira, né? Castanha do Pará, saborosíssima, uma delícia. A Vitória régia é uma planta típica, né, da Amazônia. Tem lendas indígenas maravilhosas a respeito da Vitória régia. O urucum, que é o famoso coloral que a gente usa aqui para dar cor a alguns alimentos, né? A salsicha recebe banho de coloral para ficar daquela cor, né? E os índios usam muito para pintura da pele. Foi usada também para pintura rupestre, né? O guaraná, que é uma frutinha
também típica da região da floresta amazônica. Olha, gente, parece olhos, não parece um fruto do Guaraná, não parece um olho? Tem uma lenda a respeito do fruto do Guaraná, é linda essa lenda, tá? E a floresta amazônica também tem peculiaridades muito importantes com relação à sua fauna, né? Segundo o livro do Usberco, tem mais de 400 espécies de mamíferos na floresta amazônica, tem pouco menos de 1.300 espécies de aves, cerca de 400 espécies de répteis, 430 espécies diferentes de anfíbios, cerca de 3.000 espécies de peixes e mais de 100.000 espécies de invertebrados, com destaques principalmente para artrópodes, como os insetos, borboletas, formigas, abelhas, né, que são insetos, logicamente. Aranhas, aracnídeos maravilhosos, né, tem por lá. E olha que linda, a anta é um animal típico da floresta amazônica, o besouro gigante, olha que índiozinho mais lindo aqui segurando um besouro gigante, né? Olha, a ariranha, que é típica dos rios, bicho preguiça, olha que lindinha. O boto cor-de-rosa, sobre o qual tem várias lendas e mistérios, né? Diz que ele é, na verdade, um homem sedutor que se transforma em boto para se camuflar, né? A onça pintada, magnífica, a pantera-onça maravilhosa, aqui. O cuchuiu preto. E olha só, um exemplo de anfíbio, né? Para vocês conhecerem, logicamente venenoso, porque para ter essa cor só pode ser venenoso esse serzinho, né? Já avisando, não mexe comigo que eu sou perigoso, né? Olha que coisa linda. Quando um ser vivo tem cores tão chocantes assim, já é um sinal de que ele possivelmente é venenoso, tá? E essas cores, esse fenômeno de possuir cores gritantes para avisar, para alertar, se chama aposematismo. Cores aposemáticas. Então, um animal que tem cores aposemáticas já é para avisar que não mexe comigo que eu sou perigoso, tá? São coisas que a evolução faz e a gente vai estudar a evolução para nos avisar disso daí. Mas também existem enganos, tipo o tomate, né? O tomate é vermelho, ele avisa que ele é perigoso, mas ele não é, né? Ninguém aqui morreu envenenado com tomate até hoje, né? Uma coisa muito importante da floresta amazônica, que é uma característica maravilhosa, é uma riqueza da floresta amazônica, é a serrapilheira. Serrapilheira é todo esse material em decomposição que fica em cima do solo da floresta amazônica. Porque o solo mesmo da floresta amazônica, ele é um solo muito pobre. Em alguns pontos, ele é extremamente arenoso e raso. Em outros pontos, ele é extremamente argiloso e também raso. É um solo pobre. Aí você deve estar pensando assim, essa professora Jaque é doida? Como é que pode o solo da floresta amazônica ser um solo pobre? Porque tem árvores de 40, 50, 60 metros, como é que vai ser um solo pobre? Queridos, é o segredo de Tostines. Tá? O solo da Amazônia é pobre, mas tem árvores gigantes, por quê? Porque elas mesmas produzem o seu material que vai servir de adubo para elas. Tá? Os galhos, as folhas, os frutos, os animais mortos, os decompositores, tudo aquilo sofre decomposição e se transforma em nutrientes para as árvores absorverem. Então, as árvores, elas mesmas produzem a serrapilheira, essa serrapilheira sofre decomposição e essa decomposição é que vai produzir os nutrientes para essas árvores que têm folhas enormes, gigantescas, para fazer muita fotossíntese também. Outra coisa interessante é isso aqui, ó. As raízes das árvores da floresta amazônica, elas correm principalmente lateralmente. Elas não crescem para baixo profundamente, elas crescem lateralmente. As árvores da floresta amazônica vão enroscando as raízes umas nas outras, e dessa maneira que elas vão enroscando as raízes umas nas outras, elas se sustentam umas nas outras.
Então, elas se dão as raízes para permanecerem em pé uma com as outras, né? Tudo biologicamente, estrategicamente pensado pela natureza. Muito bem. Lógico que essa riqueza precisa de preservação. Lógico que essa riqueza precisa de cuidados, não é? Então, existe na floresta amazônica zonas de proteção, áreas de proteção. Então, você vê aqui no mapa, aonde está pintado de laranjadinho assim, olha, são terras indígenas, tá? São direitos garantidos de proteção aos indígenas. Aonde você vê de verde mais escuro, são unidades de conservação integral, é onde a floresta é protegida e deve permanecer intocada. E onde é verde claro, são unidades de conservação de uso sustentável. Pode usar desde que haja o reflorestamento com as espécies nativas da região, tá? Então, essas são as áreas que são protegidas da floresta amazônica. Agora, todo esse outro território, infelizmente, é território sem proteção e que pode sofrer grandes danos. Quais são os danos a que essas áreas estão expostas? E até mesmo as áreas protegidas, porque a gente ouve falar que essas áreas são invadidas e são destruídas. O desmatamento, as queimadas criminosas, o garimpo, porque as terras existentes na floresta amazônica são terras ricas em minerais, o agropastoreio, né, a invasão das pastagens, a biopirataria, né? Quem já assistiu a trilogia da Tainá, né? O filme daquela índiazinha que defende a floresta amazônica. Essa trilogia é excelente, são filmes excelentes que mostram muito bem o que acontece na floresta amazônica. A pesca ilegal, descontrolada, em época de reprodução de peixes, crimes e lutas pela terra, onde se matam os indígenas para poder pegar a terra deles. E aí os grileiros vão lá, né? Os grandes donos de terra vão lá e roubam essas terras, exploram essas terras, roubam a madeira, assassinam as famílias indígenas e assim por diante. Esses são os crimes ambientais aos quais a floresta amazônica está sujeita. E aí, em 2012, a gente tinha essa situação aqui que era bastante grave, né? Você vê que onde está verde é onde tem floresta, onde está vermelho é onde estava acontecendo o desmatamento em 2012 e onde está em cinza é onde não tinha mais floresta. Então, onde estava invadido com pasto, com soja, com garimpo, ou seja, mais lá o quê. Então, em 2012, era esse o panorama de destruição, mas vocês devem estar acompanhando aí pelos noticiários que, infelizmente, esse panorama de destruição tem aumentado consideravelmente nos últimos 3 anos. E muitas pessoas dizem, né, que a floresta amazônica é o pulmão do mundo. No sentido de que a floresta amazônica produz o oxigênio que nós respiramos. A gente já discutiu isso, a gente já viu que não é bem assim, que 35% apenas do oxigênio disponível vem das florestas, né? Os outros 75% desse oxigênio fica para a própria floresta mesmo, porque ela pega de volta esse oxigênio que ela produz para ela mesma respirar. E a gente já aprendeu em outras aulas que o oxigênio que existe no mundo, quem são os verdadeiros pulmões do mundo, são as algas microscópicas marinhas que fazem fotossíntese, mas que são anaeróbicas, elas não respiram esse oxigênio de volta, né? Então a floresta amazônica, ela não é o pulmão do mundo, mas é ela que produz os rios aéreos que controlam o clima de grande parte do mundo e que só chove aqui no sudeste, onde nós moramos, graças a esses rios aéreos produzidos pela transpiração das árvores da floresta amazônica. Sem árvores na Amazônia,
sem rios aéreos, sem chuvas aqui embaixo e clima muito mais quente no mundo todo. Então, quando a gente fala por que é importante preservar a Amazônia, não é porque ela é o pulmão do mundo, mas porque ela produz os rios aéreos de evapotranspiração que controlam o clima no mundo, que fazem chover aqui no Sudeste. É porque ela guarda uma das maiores biodiversidades do mundo. É porque dentro dela existem muitas espécies de plantas e de animais que ainda não são conhecidos. É porque dentro dela existe uma grande farmácia imensa de vegetais que ainda não foram pesquisados e que podem ser fonte de muita medicação, muita cura e ainda muitos produtos que economicamente podem ser viáveis, desde que sejam explorados de forma sustentável, porque ali moram pessoas que dependem daquele ambiente, porque ali estão os donos dessa terra, que são os índios brasileiros. Então, viva a Amazônia, ela é nossa e ela deve ser preservada. Tá certo? Espero que você tenha gostado dessa aula. Espero que você acompanhe as demais. Um grande beijo para você. Até mais e tchau, tchau.